Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Olá, Alexandre. Vamos aguardar o doutor Alexandre conectar. Boa noite, Cleverton. Tudo bem? Como é que Olá, estão as doutor coisas? Alexandre. Tudo bom? Tudo bem? E você? Que prazer recebê-lo aqui nesse espaço. Da mesma forma, para mim é uma grande honra poder participar dessa importante iniciativa da associação. Para mim é uma satisfação reencontrá-lo, principalmente para tratarmos de um tema tão caro, tão importante ao sistema de justiça. Então, para mim é uma grande honra poder estar hoje à noite com você. E como estão Imagina, eu os lhe nossos digo que colegas aí no Paraná? Tá tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Me parece que a pandemia, o pior talvez já passou, então os números estão cada vez melhores, estamos mais otimistas de que brevemente poderemos realizar eventos presenciais, né? E a tecnologia nos ajuda muito, facilita as coisas. Eu acho que forçou, inclusive, é um aprimoramento, só que não elimina o contato pessoal, né? Não, Eu não elimina. sinto muita falta. Eu acho que esse contato pessoal e principalmente o contato muitas vezes informal é o que acaba, principalmente na academia, gerando um crescimento um pouco mais alavancado, né? E esse contato que nós temos pela internet, de fato, facilita, ajuda, mas tem horas que talvez um pouco mais atrapalha, né? Às vezes assim, acaba a gente sofrendo um pouco a pressão da tecnologia, a pressão da globalização e do imediatismo, e, enfim, de todos os males que a tecnologia também acaba nos impondo, né? Mas Exatamente, exatamente. aproveitando o gancho, eu digo que a honra da sua presença aqui é toda nossa, né? É um prazer hoje representando aqui a Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, que você também lá em 2013 foi fundador dessa importante entidade, né? Então representando aqui hoje, falando inclusive em nome do nosso presidente atual, o professor Luiz Guilherme Marinoni, né, para discutir esses temas tão caros para o processo constitucional, né? E este mês temos então a grata satisfação de poder tê-lo aqui conosco, né, para falar sobre um tema importantíssimo que você talvez saiba sobre esse tema como poucos no Brasil, tem um domínio total sobre a jurisprudência do STF e sobre o que ocorre junto a esse órgão de cúpula nosso do Poder Judiciário. Você é uma referência, né, não só nacional, como internacional. Então, repito, é um prazer mesmo tê-lo aqui, né? E deixo a palavra para que você possa tocar a sua exposição da maneira como você achar melhor. Se você quiser algo mais dinâmico, que a gente vai conversando, fique à vontade. Se você quiser fazer a sua exposição, que eu acho que talvez seja até um pouco mais adequado, depois a gente pode coletar talvez alguma outra pergunta dos colegas que estão ingressando na sala, que eu aproveito também para desejar uma boa noite para todos que estão participando desse evento, e deixo a palavra aberta para você, meu amigo. Primeiramente, mais uma vez, é uma honra poder participar desse importante evento. Saiba que, para mim, a associação é um dos principais espaços de fomento cultural, principalmente no debate das questões relacionadas ao direito processual constitucional. Então, tratar de um tema tão caro ao Supremo como a Corte enfrentou a pandemia do Covid-19 em um momento dos mais desafiadores da história do Brasil, me parece que tem tudo a ver com aquilo que a associação pretende discutir, que é o direito constitucional, mas nunca não associado à realidade. Pelo contrário, é um direito constitucional, o direito processual constitucional, muito rente à realidade brasileira. Essa é a ideia da Exatamente. associação. Então, vejam, é importante que a gente faça um breve comentário introdutório. O Supremo Tribunal Federal jamais imaginou enfrentar uma crise dessa magnitude. Isso é tão verdade que até dezembro não se falava nos aprimoramentos que o plenário virtual passou. E por que eu menciono o aprimoramento do plenário virtual? Porque o plenário virtual foi um espaço relevante nesse período da pandemia para que o Supremo Tribunal Federal pudesse bem decidir a respeito das questões mais
relevantes que foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal. E, paralelo ao plenário virtual, Kleber, um outro ambiente decisório relevantíssimo foi o ambiente decisório de julgamento síncrono por videoconferência, que foi uma grande inovação do Supremo Tribunal Federal, uma vez que até então o Supremo não tinha trabalhado com essa metodologia decisória e que se revelou um expediente relevante para que a Corte pudesse dar respostas adequadas às questões que lhe foram submetidas e que os ministros entenderam por bem aprofundar o debate ao invés de examiná-los no plenário virtual. Que aqui cabe o comentário, não é um espaço em que os ministros do Supremo Tribunal Federal tão somente lançam seus votos, como ingenuamente se pensa. É um espaço de riqueza argumentativa, em que os ministros trocam seus votos, trocam ideias, que são registradas, por exemplo, através de pedidos de destaque, pedidos de vista, são examinadas através de mudança de posicionamento dos ministros da Corte a respeito de determinados temas, com marcas de referência quando os ministros mudam de entendimento. Então, vejam que, para quem de fato não examina no Supremo Tribunal Federal o seu processo de deliberação por dentro, tem uma visão, muitas das vezes, perdoe a expressão, muito infantilizada do que de fato acontece na jurisdição constitucional brasileira. Bem, eu fiz esse comentário introdutório para mencionar que nós vamos trabalhar não apenas algumas decisões que me parecem relevantes, mas também como a Corte se comportou do ponto de vista institucional e jurisdicional. Então, primeiramente, quando o Congresso Nacional aprovou o decreto de calamidade pública, o Supremo Tribunal Federal ele teve que se adaptar a uma nova realidade. Primeiramente, Cleber, é importante mencionar que no âmbito do ambiente de gestão de pessoas, o tribunal ele deu um passo significativo. Que passo significativo? Ele praticamente virtualizou os seus processos de trabalho. Em que sentido? Tanto os juízes auxiliares, quanto os juízes instrutores, quanto os assessores, os analistas e aqueles servidores que prestam serviços que não são eminentemente jurisdicionais, eles passaram a atuar remotamente, uma vez que o tribunal teve que também adotar uma política de proteção sanitária dos seus servidores e dos seus colaboradores. O mesmo se deu, você deve ter acompanhado, também com a atuação dos ministros. Basta lembrar que nossa corte, boa parte dos integrantes, é composta de pessoas que fazem parte de grupo de risco pela idade de alguns. Não é? Nós temos apenas o ministro Toffoli e o ministro Alexandre, que possuem idade inferior a 60 anos de idade. Então, veja que foi necessário também cuidados adicionais com os próprios ministros, para que eles pudessem bem decidir, mas sem se expor, por exemplo, a possível contágio do vírus. Vejam, isso gerou uma eficiência na pressão jurisdicional sem precedentes, Cleverton. Por quê? A produção praticamente quadruplicou, os servidores passaram a trabalhar não a partir de jornadas de trabalho, mas a partir da própria produção, e isso foi constatado o elevado índice dos trabalhos e boa qualidade. Por que eu faço questão de fazer esse destaque? Porque essa experiência institucional do Supremo Tribunal Federal tem sido agora objeto de um case na Universidade de Oxford, que está estudando como o Supremo Tribunal Federal lidou com a crise da pandemia Covid-19 no ambiente da gestão de pessoas. Então, vejam que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu queria destacar também, agora já ingressando no ambiente jurisdicional, é como a Corte aprimorou o seu ambiente decisório. Você sabe muito bem, por ser um estudioso do tema, que quando a Suprema Corte passou a lidar com o ambiente virtualizado, a Corte ela atuava primeiramente em uma fase do exame da configuração da repercussão geral, porque se constatou no início da implementação da repercussão geral que o seu exame no ambiente presencial poderia tornar moroso não apenas
o exame da questão de mérito, mas também o exame da própria preliminar, à época da repercussão geral. Hoje, tópico próprio da repercussão geral. Então, os ministros imaginaram que seria interessante dar um passo adiante e implementar uma metodologia paralela de decisão, que foi justamente o ambiente decisório do Supremo Tribunal Federal virtual, que permitiu que a Corte pudesse examinar, paralelamente aos seus ambientes presenciais, a repercussão geral. Só que esse plenário ele foi aperfeiçoado, Cleverton. Com qual finalidade? Permitir também que, para e passo ao exame da repercussão geral, os ministros pudessem assentar a existência de matéria constitucional ou infraconstitucional. Essa fase da metodologia decisória ela é importantíssima para decidir se a Corte examina ou não um tema, ou se a Corte, por exemplo, encaminha essa matéria, Cleverton, para o Superior Tribunal de Justiça examinar, dando maior rendimento ao processo. Vejam que também, uma vez que essas duas fases foram exitosas no processo deliberatório do Supremo Tribunal Federal, entendeu-se por bem aproveitar desse espaço para a reafirmação da jurisprudência. O que significa isso? O exame das questões de mérito que a Corte, no passado, já tenha se debruçado. Ou seja, aquela matéria ela não será examinada pela primeira vez. Haverá, na verdade, um julgamento pela reafirmação da jurisprudência. Esse é um ponto relevantíssimo. Então, a Corte passou a utilizar, nesse primeiro momento, o ambiente decisório para a reafirmação da jurisprudência, mas de feito submetido à sistemática da repercussão geral. Vejam, isso foi tão relevante porque a Corte tem um patrimônio hermenêutico secular. Então, existiam temas que chegaram ao Supremo mais recentemente pela via do extraordinário, mas que no passado mereceram o exame da Corte pela via do controle abstrato de constitucionalidade, através de pronunciamentos em ADI, pronunciamentos em ADPF, pronunciamentos nas ações declaratórias de constitucionalidade. E também, por que não, porque é importante também sublinhar isto, através do julgamento das ações originárias cíveis. Que são essas ações originárias cíveis? Ação cível originária, que é a ação que trata, entre outros temas, dos conflitos federativos entre os estados e a União, entre os próprios estados, que são levados ao Supremo para funcionar como uma verdadeira instância arbitral da federação. Existem também ações originárias que decorrem quando, por exemplo, Cleverton, parte do Tribunal de Justiça está impedida ou suspeita em temas que envolvam, por exemplo, interesse de toda a magistratura. Então, essa matéria, por mais que tenha iniciado no TJ do Paraná, por exemplo, em um mandado de segurança, ou, por exemplo, tenha chegado ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em apelação, ela sobe para o Supremo e passa a ser, por uma classificação da própria Corte, denominada de uma ação originária. Então, isso tudo para que os colegas que estão nos acompanhando possam entender que a Corte possui uma jurisprudência, como eu mencionei, secular. Então, para muitos temas que hoje são levados ao Supremo em extraordinário, a Corte possui um portfólio jurisprudencial assentado no julgamento de ações do controle abstrato ou ações originárias cíveis. Bem, o que eu quero dizer com isso? Essa é uma terceira fase do processo de virtualização. A outra fase, Cleverton, deu-se em razão de uma prática muito exitosa dessas três experiências. Então, se passou a utilizar o ambiente virtualizado para o julgamento, por exemplo, de embargos de declaração e agravos internos ou regimentais, uma vez que a própria Corte, em estudos estatísticos, encontrou a seguinte situação: 1% apenas destes recursos é que são providos. Então, se 99% dos recursos são desprovidos, não tem muito sentido utilizar o ambiente presencial para o julgamento dessas matérias. Se um ministro entender que aquele recurso merece um julgamento presencial, destacará, ou seja, submeterá ao ambiente presencial. Então, o que nós tivemos em um primeiro momento, nesse momento? Um exame de questões relacionadas a embargos e agravos. Com o aprimoramento, vejam como tudo é uma questão de experiência. A Corte passou a julgar questões, Cleverton, de mérito, de outras classes processuais que não agravos e embargos.
Por exemplo, mandado de segurança. Por exemplo, ações originárias, referendos de tutelas provisórias, desde que existisse jurisprudência dominante sobre esses temas. Note que eu não estou mais falando apenas da reafirmação da jurisprudência do ambiente da repercussão geral. Eu já estou avançando. Eu estou mencionando já exame de mérito com jurisprudência dominante de outras classes processuais. Isso deu ao Supremo um ganho de performance maravilhoso, culminando, veja como são as coincidências da vida, com o advento da crise da pandemia e com a necessidade da Suprema Corte se adaptar. Então, o que a Corte entendeu por bem? Generalizar a aplicação do plenário virtual para outras classes. Porém, na medida em que houve a equiparação diante da crise da pandemia do ambiente virtual ao presencial, era necessário também se implementar alguns incrementos na prestação jurisdicional excepcional. Através de quê? Através, por exemplo, de se conferir maior transparência ao plenário virtual, uma medida de accountability que, por exemplo, permite que todos os jurisdicionados, advogados, possam acompanhar para e passo o julgamento da corte. Até mesmo quando, por exemplo, um ministro muda de opinião, hoje não é apenas mais disponibilizado tão somente o dispositivo com a conclusão, mas o voto inteiro, Cleverton, o relatório, é também visualizável os votos dos demais ministros, inclusive votos em que se acompanha o relator com ressalva de entendimento, acompanha-se o relator, melhor, diverge-se do relator, e aquelas situações em que as vistas são devolvidas, ou seja, nós temos hoje, do ponto de vista da prestação jurisdicional, uma dinamicidade, transparência e um respeito íntegro ao devido processo legal. Duas medidas para os advogados merecem destaque, só para a gente entender o ambiente em que a jurisprudência do Covid-19 se desenvolveu. Quais são essas duas novidades, Cleverton? Uma delas é justamente a possibilidade dos advogados apresentarem sustentações orais em qualquer comarca do país. Pode ser Oiapoque, pode ser no Chuí, pode ser na comarca de, vamos supor, de Pato Branco, como pode ser na comarca de Bacabal, no estado do Maranhão. Pato Branco, no Paraná, Bacabal, no estado do Maranhão. Por quê? Hoje nós temos uma universalização do acesso ao plenário do Supremo. Imagine que, durante algum tempo, advogados não tinham sequer a ideia do que era o ambiente de julgamento presencial do Supremo. Nunca sequer tinham imaginado um dia assomar a tribuna do Supremo. E em razão das mais diversas situações. O grau de complexidade da matéria que ele estivesse lidando, o perfil de cliente que ele estivesse lidando, que não teria, por exemplo, recursos para provisioná-lo para ir a Brasília, despesas com passagens diárias, etc. Então, hoje, o advogado, da comodidade do seu escritório, faz uma sustentação oral em qualquer processo do seu cliente, desde que previsto tanto na legislação infraconstitucional quanto no regimento a possibilidade de sustentação oral. Mas vejam que é um novo paradigma, completamente diverso do que ocorria antes da pandemia. Tivemos um aspecto negativo, sem sombra de dúvida, que são os efeitos colaterais de uma crise pandêmica, mas tivemos no âmbito do Supremo Federal uma corte que se preparou para superar esse desafio e se modernizar. Tanto é que a nossa corte ela pode ser considerada um benchmark, um modelo para as demais cortes superiores e cortes de segundo grau. Então, esse é um ponto, a modernização do ambiente virtualizado. Uma outra questão que eu queria colocar é a possibilidade do julgamento, Cleverton, síncrono, ou seja, pela videoconferência. Os ministros, cada um, olhe, ministro Fachin no Paraná, ministro Fux no Rio de Janeiro, ministro Alexandre de Moraes em São Paulo, um período o ministro Gilmar esteve em Lisboa, todos participaram, ministra Rosa participava do seu gabinete, o ministro Barroso também do seu gabinete. Então, note, ministro Marco Aurélio em casa, que esse ambiente permitiu, essa arquitetura,
que os ministros, cada um em seu próprio ambiente, pudessem participar, preservando suas incolumidades físicas, por exemplo, de serem contagiados no ambiente de aglomeração. O ministro-presidente, isso é importante mencionar, ele conduziu 90% das sessões no próprio plenário. Ele entendeu que, simbolicamente, seria importante a presença no julgamento por videoconferência, conduzindo a corte do plenário. Mas veja, um período em que o ministro passou por uma crise de saúde, não sei se você se recorda disso, o ministro presidiu a sessão do hospital. Então vejam como tudo isso permitiu uma forma diferente de atuar do Supremo Tribunal Federal, se adaptando, por exemplo, às mais diversas situações antes sequer imaginadas. E esse ambiente síncrono, como eu mencionei para você, ele não impediu que os advogados pudessem atuar adequadamente perante a Suprema Corte. Por quê? Porque cada um pôde fazer as suas respectivas sustentações orais. Então, apresentaram encaminhamento de questão de fato, puderam remotamente despachar e puderam remotamente apresentar suas sustentações orais. Então, vejam que a Corte, ela, em momento algum, fechou. A Corte, em momento algum, deixou de prestar jurisdição. Pelo contrário, deu um passo em direção ao futuro, aprimorando sua prestação jurisdicional e permitindo, inclusive, foi um efeito colateral, Cleverton, que foi a distribuição interna do processo de deliberação quanto à agenda da Corte. O que significa isso no desenho deliberativo do tribunal? É que no passado se afirmava muito, tanto na ciência política quanto no direito constitucional, que o ambiente de julgamento, principalmente do plenário, ele era regido por uma mão poderosa do presidente da Corte. Por quê? Porque o presidente da Corte tinha o monopólio da escolha dos recursos, das ações e dos incidentes que seriam, note a expressão, calendarizados. Uma coisa é o ministro relator liberar o seu processo para a pauta. Ele entra, Cleverton, no índice da pauta. Outra completamente diferente é o ministro-presidente calendarizar. Então, por isso que era comum nós termos um congestionamento da pauta, pelas mais diversas razões. Uma delas, pela escolha dos temas que seriam examinados. Você, como estudioso do direito constitucional e da Suprema Corte, bem sabe que o presidente ele elege os temas que serão objeto da sua gestão, porque ele será marcado ao término de 2 anos pelos processos que elegeu também. Ou seja, cada um dita um ritmo para a Corte, cada um escolhe um tema para que haja uma identificação da passagem daquele ministro pela alta administração da Corte. Hoje, nós temos uma divisão desse processo de trabalho, digamos assim. Por quê, Cleverton? Porque os ministros no ambiente virtualizado, tanto de turma quanto de plenário, eles podem submeter seus processos para julgamento, sem a necessidade do aval do presidente. O que pode acontecer, dentro de uma dinâmica comum de deliberação colegiada, é um ministro entender que aquele tema ainda não está maduro o suficiente para ser julgado naquele momento. Então, nessa situação, o que é que nós vamos ter? Um destaque do processo para ser examinado no ambiente presencial, ou se o ministro entender que aquele processo merece uma reflexão maior, ele poderá pedir, por exemplo, vista e devolver no prazo regimental para que seja examinado. Note, em comum acordo com o ministro relator, ou no ambiente presencial, ou no ambiente virtual. O que eu quero deixar claro nesse primeiro momento é que todos os temas que foram enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal só puderam ser analisados e decididos pela Corte através dessas inovações no seu ambiente institucional e das suas inovações nos seus ambientes decisórios, tanto o virtualizado quanto o síncrono por videoconferência. Então, nós temos que concordar, é uma força de expressão, mas assim, temos que entender, pelo menos, que a Corte ela deu passos significativos em direção ao futuro. A Corte saiu de uma situação de adversidade para uma grandeza. A Corte se mostrou grandiosa na medida em que
enfrentou com altivez e com, veja, Cleverton, limitações recursais orçamentárias, porque a Corte está submetida, você bem sabe, ao teto constitucional de gastos públicos. Então, as inovações que você acompanhou, que aconteceram de março até hoje, elas ocorreram através da criatividade dos membros do Supremo Tribunal Federal. Destacaria o ministro presidente e o ministro vice-presidente à época, e destacaria também o corpo técnico da tecnologia da informação do tribunal, como também uma liderança muito presente da secretária-geral da Corte, ou seja, no aprimoramento e no diálogo entre os mais diversos setores do tribunal, que juntos, em uma medida de alinhamento institucional, conseguiram vencer essa dificuldade. Então, talvez esse seja o primeiro ponto do nosso encontro hoje, para no segundo tratar de decisões. E eu deixo já aberto para você fazer um comentário, ver se algum colega apresentou alguma questão, para não ficar também um monólogo, tá bom? Claro, Alexandre, eu sou um fã seu declarado, abertamente digo isso. Como eu disse inicialmente, poucas pessoas conhecem a realidade do Supremo, as entranhas do Supremo Tribunal Federal, e poucas pessoas têm esse domínio e têm essa facilidade para expor como você tem. Então, eu aprendo, eu acompanho sempre o seu trabalho, e cada vez que eu escuto, eu aprendo mais. Então, lhe agradeço mais uma vez. Eu vi que os colegas, até eu incito aqui a quem tiver alguma pergunta, alguma questão, deixe nos comentários aí que nós respondemos. Enquanto você falava, algumas coisas eu ia rememorando de coisas que eu li ou de algumas coisas que eu acompanhei durante o debate, os debates que surgiram a partir da implementação do plenário virtual, né? Uma das coisas que eu ouvi, e eu já ouvi você falar sobre isso, eu gostaria que você dissesse novamente aqui, em relação ao quão prejudicial, né, o plenário virtual pode ser no que tange as deliberações colegiadas. Porque há uma falsa, talvez, né, eu estou qualificando aqui, uma falsa impressão de que talvez o plenário virtual tenha inibido, ou tenha prejudicado, ou talvez a tecnologia não deu o devido suporte para que as deliberações fossem deliberações de fato efetivas, né? Que é o desejo que nós temos, talvez, de que a Corte, a partir de suas deliberações, extraia uma ratio que seja compreendida por toda a sociedade. Então, o que você pode me dizer sobre isso em relação ao plenário virtual? Ele prejudicou realmente essas deliberações ou é uma falsa afirmação? Excelente questionamento, Cleverton. Eu entendo que o plenário virtual, na verdade, ele funcionou como um espaço em que a Corte pôde decidir. Porque imagine, se você fizer uma pesquisa de direito comparado, você vai verificar que as cortes principais dos países ocidentais, elas paralisaram seus trabalhos. Enquanto o Supremo, ele continuou seus trabalhos. Esse é o primeiro ponto. Então, a Corte ela tomou uma decisão entre parar e mover a história e empurrar a história. O tribunal empurrou sua própria história. Em que sentido? O tribunal ele se aperfeiçoou. O tribunal ele não apenas usou o ambiente virtual, Cleber. O tribunal ele aprimorou a prática jurisdicional do plenário virtual. Veja que no passado, uma das críticas que se fazia, e era uma crítica legítima, era a crítica do julgamento por omissão na Corte. É quando os ministros deixavam de votar e essa omissão ela era equiparada a um voto acompanhando o relator. Sim. Na crise da pandemia, vejam como é que as coisas funcionaram. O tribunal acolhendo sugestões, digo, mais uma vez, sugestões justas, sugestões corretas da Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto dos Advogados do Brasil, da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo e também de setores relevantes da academia, o tribunal alterou o seu regimento, por via de consequência, alterou o seu processo deliberatório, devendo agora fazer constar, para que seja contabilizado como voto,
a expressa posição do voto do ministro. Então, o ministro ele tem que, no ambiente virtualizado, votar. Se ele não votar, será reputado como abstenção. Então, vejam que antes a crítica era essa. O tribunal não julga, porque quando os ministros não se manifestam, isso significa que o ministro está votando ficticiamente no sentido do relator. Então, não haveria, como alguns colegas sugerem, um julgamento colegiado propriamente dito. Mas veja, vou lhe relatar um pouco de alguma experiência de quem já atua no Supremo Tribunal Federal, embora de forma intercalada, porque eu passei um tempo com o ministro Marco Aurélio, fui assessorar o presidente Temer na presidência da República, depois fui assessorar a presidência do Senado na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. E voltei agora para trabalhar com o ministro Dias Toffoli, como assessor especial na presidência, e agora como secretário, é um cargo novo criado no Supremo Tribunal Federal, que é secretário de Altos Estudos, Pesquisas Jurídicas e Gestão da Informação da Corte. Mas eu quero lhe colocar com isso é que essa minha experiência me revelou, por exemplo, quando o ministro não votava, mas eram poucos ministros, posso até destacar, porque não é uma inconfidência da minha parte, ministra Carmen, muitas das vezes deixava de votar. Mas isso não significava que ela não tinha examinado o processo, que a ministra não tinha analisado, por exemplo, os temas, que a ministra não tinha se convencido. Quando a ministra examinava o tema e não votava, era uma característica dela, ela estava votando, acompanhando o relator. Em outros casos, quando ela entendia que era hipótese de não votar, ela estava divergindo, o voto era pela divergência. Mas, claro, isso não gerava uma boa mensagem, Cleverton, para o sistema de justiça. Por quê? Nem todo mundo está dentro da, digamos assim, da sala de máquinas do Supremo Tribunal Federal. Não conhece a caixa de ferramentas. Então, o que ocorre? De fato, pode passar a imagem de que o tribunal acabava decidindo quando não decidia. Mas não era bem assim. Mas para evitar que esse tipo de insatisfação continuasse e a corte aprendeu com as suas experiências, se chegou a essa conclusão. Esse processo hoje é uma realidade. E, por exemplo, Cleverton, se um ministro não votar no ambiente virtualizado e os demais também não votarem ao ponto de não se alcançar o quórum para a deliberação, a sessão é suspensa. No passado, não. Havia a ficção. Hoje, não. Há a suspensão do julgamento. E ele é reinserido na pauta subsequente. Então, vejam que, do ponto de vista da colegialidade, aqui é um ponto que eu destacaria para você como uma inovação importante. Eu tenho uma pergunta aqui, eu posso fazer a leitura? Que apareceu no meu... Claro, claro. Apareceu aqui, pode ficar à vontade. Da minha querida amiga Malu, Maria Lúcia Lins, uma das mais notáveis advogadas aí do Estado do Paraná, uma advogada fabulosa de Corte Suprema, de Superior Tribunal de Justiça, uma amiga querida, uma grande doutrinadora. Se o ministro admite um agravo ao STF para conhecer um RE, ele deve submeter o RE ao plenário virtual para análise da repercussão geral? Excelente questão. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando, Kleber. Malu, sim. Se o ministro ele admite um agravo, em regra, os agravos hoje, como você bem sabe, eles são examinados pela presidência da Suprema Corte, Cleverton. O presidente ele tem o monopólio do exame de 100% dos agravos cíveis perante a Suprema Corte. Então, o agravo de decisão de inadmissibilidade da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ou do TRF4, para ficar na região da nossa associação, que, embora seja nacional, tem sede no Paraná, é examinado pela presidência do Supremo. Então, ele não é distribuído, por exemplo, para o ministro Marco Aurélio, para o ministro Lewandowski, para o nosso querido amigo ex-professor Edson Fachin. Ele é examinado pelo ministro Luiz Fux, hoje na presidência do Supremo. Se o ministro Luiz Fux entender, Malu, que é hipótese de provimento do recurso de agravo, ele irá determinar a distribuição do recurso extraordinário para o ministro que será o relator. Agora, se esse agravo ele foi interposto de uma decisão de inadmissibilidade, que por qualquer razão versava sobre um tema repetitivo,
o ministro-presidente ele pode funcionar como um relator provisório, Cleverton. E esse relator provisório tem qual finalidade? Além do exame dos requisitos ou pressupostos de admissibilidade, de também examinar eventuais tutelas provisórias de urgência e submeter este recurso ao ambiente virtualizado para quê? Justamente a questão que muito bem colocou a Maria Lúcia. Analisar a existência de repercussão geral. Mas veja, em regra, para quais temas? Repetitivos. Uma prerrogativa do presidente do Supremo. Se for um recurso extraordinário individual decorrente do provimento de um agravo extraordinário, a decisão do presidente será de distribuição do feito para que um dos ministros, ao examinar e concordando com o exame de admissibilidade positiva do presidente, submeter a ICRE agora ao exame do ambiente virtual, justamente para análise da repercussão geral. Tem uma outra pergunta aqui, se você me permitir, eu leio, tá? Fique à vontade. A da Cristiane Vacura, que é procuradora federal, coordenadora da Escola da Advocacia Geral da União, na 2ª região, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e uma estudiosa do processo civil. Ela diz, teve uma votação que a abstenção de um dos ministros teria sido em razão de problemas técnicos. Isso pode acontecer, Cristiane. De fato, pode acontecer. Já aconteceu com o ministro Marco Aurélio. Encaminhou a minuta de voto para o gabinete de manifestação e o gabinete fez a inclusão e, por problemas técnicos, de fato, não se contabilizou, Cleverton, o voto. À época, a ministra Carmen Lúcia era presidente da Corte, fez constar na ata de exame da repercussão geral que o ministro Marco Aurélio tinha se encaminhado a proposta, mas que por problemas técnicos não havia sido contabilizado o voto do ministro. Isso é um ponto relevante, muito bem lembrado pela Cristiane, porque na história do Supremo mais recente, o ministro Marco Aurélio, desde o advento da sistemática da repercussão geral, ele sempre se manifesta, ou como relator, ou como vogal. Veja que interessante, porque, em regra, os demais tão somente apresentam um registro do voto. Ele apresenta a manifestação escrita, inclusive assinada a próprio punho. Isso é algo muito interessante, né, de saber. Sim. Sim. Então, vejam que esses são alguns pontos que eu queria mencionar. Veja, antes de lhe devolver a palavra, eu queria apresentar um dado estatístico que me parece muito relevante. Uma das medidas de accountability da Suprema Corte, Cleverton, nesse período de enfrentamento da crise da pandemia, foi deixar público para a sociedade, o jurisdicionado, quais eram as ações, as suas respectivas classes, temas e sujeitos da relação processual que demandavam a Suprema Corte. Então, neste caso, se criou uma inovação no Supremo, que é um painel interativo, Cleverton, chamado de painel Covid-19, que registrava, você pode, inclusive, hoje examinar, por exemplo, por classe processual, por decisão unipessoal ou colegiada, pela natureza da matéria, se ela era de direito financeiro, se ela envolvia saúde, se ela envolvia, por exemplo, conflito federativo, que aconteceu muito nesse período, se envolvia conflito entre poderes. Então, esses temas todos, eles foram catalogados e foram registrados com uma marca, que era a marca Covid-19. Então, nós temos hoje, do ponto de vista da informação, dados estruturados que atestam que o tribunal recebeu mais de 5.320 processos. Tratando de quê? Covid-19. E que, nesse meio tempo, veja que interessante, nós tivemos aproximadamente 5.850 decisões, entre decisões individuais e entre decisões colegiadas. E, evidentemente, decisões de inadmissibilidade, porque não é o fato de uma ação versar pelo tema Covid que ela não venha esbarrar em um óbice de admissibilidade em razão da ausência de legitimidade, em razão da ausência de interesse, em razão de eventual litispendência. Existe uma série de óbices processuais que impedem a compreensão do tema pela Suprema Corte. Mas apenas para que você tenha uma ideia que o tribunal também se preparou para que
fosse responsivo em termos de transparência da Corte. Bem, eu queria destacar... Você queria fazer algum comentário? Me parece... Não, fica à vontade. Está muito interessante o que você está dizendo. Fica à vontade, continue. Então, esse painel ele nos permite passar ao público uma impressão geral a respeito de como a Corte está lidando, numericamente, qualitativamente. Porque assim se pode, por exemplo, fazer um exame crítico da atuação do tribunal, através da academia, através dos institutos. É possível também que o tribunal, através desses dados, possa corrigir determinadas ações institucionais no processo de aperfeiçoamento da sua própria gestão, da sua própria governança institucional. Bem, isso tudo permitiu que o tribunal desse respostas relevantes a temas complexos. Eu vou destacar um tema muito relevante, que foi justamente as primeiras judicializações a respeito da lei de responsabilidade fiscal. Você vai me perguntar, Alexandre, por que um tema de direito financeiro, propriamente de orçamento público, foi classificado como um tema de Covid-19? Vejam, para que os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal e a própria União pudessem enfrentar essa crise que não foi imaginada, por exemplo, quando o Congresso Nacional, Cleberton, aprovou o orçamento passado, o orçamento. Então, os Estados-membros, os municípios, a União e o Distrito Federal, eles tiveram que tomar medidas em que verbas que eram destinadas a determinadas rubricas, digamos assim, educação, financiamento de infraestrutura, recursos que eram dirigidos ao adimplemento de prestações que foram decorrentes de convênios, Cleberton, firmados entre a União e os Estados-membros, ou seja, eram recursos que os Estados-membros tinham que repassar para a União para honrar compromissos institucionais decorrentes, por exemplo, de garantias que foram prestadas pelos Estados para que a União pudesse, por exemplo, garantir, na verdade, financiamentos institucionais com o BIRD, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano. Então, por exemplo, nesses casos, a Suprema Corte entendeu que durante o período da pandemia, desde que justificável, o administrador público, no caso, à frente, os mandatários da União, dos estados, dos municípios e do federal, poderiam flexibilizar essas regras, que são bem rígidas, você sabe, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de direcionar recursos para tratamentos imediatos da crise da pandemia. Ou seja, a crise de eu costumo mencionar esse termo, é um estado sanitário de exceção. Não é? Então, no estado sanitário de exceção, existem também medidas orçamentárias de exceção. Mas, para tanto, para que os estados pudessem assim atuar, eles tiveram que se legitimar perante qual tribunal? O Tribunal Árbitro da Federação, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, esse julgamento, para você ter uma ideia, ocorreu no ambiente de julgamento síncrono por videoconferência. Isso foi Por que é uma jurisprudência típica de crise? Porque, em outro contexto, certamente a Corte decidiria de outra forma. Isso não significa que todo e qualquer problema de saúde que possa acontecer no futuro, envolvendo o Estado do Paraná, envolvendo o Estado de Santa Catarina, envolvendo o Estado do Rio Grande do Sul, o Supremo aplique a mesma jurisprudência. Por quê? É uma jurisprudência do Estado sanitário de exceção que só poderá ser aplicada em situações idênticas. Uma outra questão interessante, conflito federativo para se discutir qual seria o ente que iria comandar as políticas sanitárias. Então, existia um imbróglio federativo. A União comandaria por poder legislar sobre o tema de forma ampla e genérica, ou seria os Estados-membros, ou seria o município. O tribunal entendeu que cada ente público, no âmbito das suas respectivas competências, deveria legislar sobre matéria relacionada
à saúde pública. Então, os municípios, por exemplo, não eram obrigados a seguir, naquilo que estava dentro do seu feixe de atribuição, políticas públicas do Estado. Então, foi o que aconteceu recentemente, quando a Corte entendeu que determinado município do Estado de Minas Gerais não estava obrigado a seguir uma política pública de saúde implementada pelo governador Zema, no Estado de Minas. O mesmo aconteceu, por exemplo, quando um determinado município entendeu por bem seguir uma política pública do governo de Minas Gerais, melhor, do Estado do Mato Grosso. Então, neste caso, o tribunal entendeu bem, mas se houve o segmento dessa política e houve, por exemplo, boas razões para tanto, não há a necessidade de... A época, quem levou a matéria ao Supremo foi a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, porque entendeu que a implementação de uma espécie de restrição de horários para locomoção implicava em violação do direito de ir e vir. Mas era um município seguindo uma política pública do Estado. Uma outra situação, por exemplo, foi quando o Estado do Rio Grande do Sul tentou implementar uma política que se repetisse nos municípios da macro-região de Porto Alegre. Essa matéria também foi judicializada pela bancada do Partido Novo, com representantes no estado do Rio Grande do Sul. Então, o que os colegas podem perceber? O tribunal enfrentou um tema que, evidentemente, já fazia parte do seu portfólio jurisprudencial, porém, ao enfrentá-lo, ele teve que conformá-lo uma realidade. Isso não significa que, mais adiante, se a corte se deparar com uma situação semelhante, aplicará tal qual se aplicou mais recentemente. Né? Uma questão que ela não chegou a merecer, Cleverson, mas ela, para nós que gostamos do direito constitucional e do processo, ela é relevante, foi quando o presidente da República praticamente bateu as portas do Supremo Tribunal Federal para que recebesse uma espécie de aval da Corte em relação às medidas provisórias que tramitavam perante o Congresso Nacional, mas já estavam na iminência de serem, como eu posso dizer para você, de decaírem, né? Que existe um prazo decadencial. Então, o que ocorreu? Eles pediram que a Corte entendesse que aqueles prazos estariam suspensos até o retorno da normalidade. Só que, nesse meio tempo, veja que interessante, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade de um procedimento do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que foi o julgamento, a deliberação remota. Então, o próprio Congresso Nacional se antecipou para apresentar ao Supremo Tribunal Federal, complementando as informações das autoridades, que estava se preparando para analisar esses vetos, perdão, não os vetos, as medidas provisórias durante o período da pandemia. Por quê? Haveria o julgamento, a deliberação de sistemas através do sistema virtualizado. Que, note, foi uma das maiores inovações da história do Senado Federal e da história da Câmara dos Deputados. Porque até então existiam projetos de alteração de resolução, Cleverton. Me recordo do senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, então senador Cristóvão Buarque do Distrito Federal, em que ele apresentou uma proposta de julgamento, de deliberação virtual para determinados tipos de proposições. Por exemplo, escolhas de representantes diplomáticos para liderar embaixadas no exterior, escolha, por exemplo, de aprovação de nomes indicados para agências reguladoras. E, quando foi apresentado, por mais que se reconhecesse o mérito da iniciativa do ponto de vista da inovação, entendia-se que esse tipo de deliberação ela sempre teria que ser presencial, em razão do conteúdo político da deliberação. E vejo que hoje se tem ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que serão sabatinados, embaixadores, nós temos emendas constitucionais aprovadas, nós temos projetos de lei complementar, se tudo encaminhar como as coisas estão,
teremos, eventualmente, sabatina de ministro do Supremo Tribunal Federal e deliberação tanto da CCJ, do Senado, quanto do plenário do Senado, para escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se o processo tem que se encaminhar desta forma. Teremos na Câmara dos Deputados processo de afastamento de deputada no estado do Rio de Janeiro, a deputada Flor de Lis. Então, tudo de forma remota, ou seja, a inovação tecnológica aliada ao processo deliberatório, para tornar o processo deliberatório uma realidade em um contexto completamente adverso, que tanto o Senado quanto a Câmara jamais imaginaram também experimentar. Eu estou lhe dando esse exemplo para que você veja que esse tema foi judicializado. Envolvia uma questão de fundo, que era a suspensão dos prazos para as medidas provisórias, que o prazo decadencial estava se aproximando, e o Executivo pediu um aval para a suspensão. E o Senado e a Câmara se insurgiram, explicando, bem, esse tema jamais poderá ser objeto de suspensão. Estamos nos preparando para isso. E daí surgiu o processo de deliberação remota. Lhe devolvo a palavra, caso você queira fazer algum comentário ou algum colega. Eu apenas ia lhe perguntar o seguinte, se você acredita que esse é um processo sem volta, no contexto tanto do Congresso quanto da questão do STF, você acredita que isso é um contexto sem volta, ou você acha que isso tem um termo final, digamos, o final da pandemia? Ou você acha que isso é algo que realmente veio para ficar? Né? As inovações tecnológicas, as deliberações colegiadas via plenário virtual, tanto no contexto também do Congresso Nacional. Eu acredito que é uma medida sem retorno. Não haverá recurso. Porém, ela não será a principal forma de deliberação do tribunal, muito menos a principal forma de deliberação da própria Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mas, por exemplo, em situações excepcionais, como acontecia na Câmara e no Senado, por exemplo, sessões extraordinárias, convocação extraordinária, não haverá mais a necessidade de se convocar extraordinariamente senadores e deputados para que eles saiam dos seus respectivos estados, se dirijam a Brasília para votar. Eles poderão votar remotamente. No Supremo Tribunal Federal, o processo deliberatório presencial jamais será substituído pelo virtual, mas nós vamos continuar tendo o plenário virtual para as questões que os ministros entendam como já tenham sido objeto de deliberação da Corte, já haja jurisprudência dominante para que se possa decidir. Ou então, como tem acontecido, tem sido uma prática importante, não estou dizendo que é um processo pronto e acabado, mas o processo deliberatório atual, no meu modo de ver, ele tem sido importante. Talvez aprimorado com sugestões encaminhadas por associações importantes como a nossa, com associações importantes como a Associação dos Advogados de São Paulo, por órgãos relevantes do sistema de justiça, para o aprimoramento naquilo que entender que o processo de deliberação virtual ainda precise de reparos. Mas é um processo irreversível. Volto a dizer, o processo presencial jamais será substituído, mas nós vamos continuar com o julgamento virtualizado, talvez com um ritmo menor após o fim da pandemia, que não justificará, por exemplo, a inserção de temas de alta indagação, como temas da repercussão geral, temas de ações do controle abstrato, e o mesmo, no meu modo de ver, sucederá com o Congresso Nacional, Senado e Câmara. Agora, vejam, para encerrar essa parte, a administração pública, Cleverton, por exemplo, nas agências reguladoras, exemplo da Anatel, boa parte das suas decisões relevantes se dá em ambiente virtualizado. Então, é uma realidade do âmbito do Executivo. É uma realidade agora no âmbito do Parlamento. E já era uma realidade no âmbito dos tribunais. O que me parece relevante para atender a uma reivindicação justa da advocacia é a uniformização do ambiente.
virtualizado e do julgamento também por videoconferência. Já participei recentemente de um importante evento da comissão do Conselho Federal, da OAB, responsável por temas relativos a tribunais superiores, em que eles apresentaram uma proposta de uniformização do julgamento virtual do Supremo para as cortes de segundo grau e para os tribunais superiores. Então, uma vez que nós possamos encontrar um entendimento quanto à uniformização do ambiente virtualizado e do ambiente por videoconferência, me parece que a tendência é um aprimoramento constante com base na uniformização e na experiência de cada tribunal. Fantástico, fantástico. Bom, aqui vai bater agora, passou na verdade de 1 hora, dentro de 1 ou 2 minutos eu acho que ela vai chegar ao limite, vai cair. Mas eu só tenho a lhe agradecer, de fato, como eu disse, essa aula que você nos forneceu hoje, realmente poucas pessoas no Brasil teriam condições de nos detalhar e nos passar com tamanha precisão e com tamanha profundidade como você fez nessa noite. Então eu agradeço muito, agradeço de coração, agradeço em nome da associação, né? E também incito também os nossos colegas a visitarem as nossas redes sociais, a participar da associação. A associação ela é muito fraterna, ela acolhe todo mundo, né? E temos certeza também que, de alguma forma ou outra, todos poderão contribuir para esse aprimoramento do processo constitucional, que é o desígnio meu, é o desígnio seu, né? E é o desígnio maior da associação. Mas muito obrigado, Alexandre. Fique à vontade de fazer as considerações finais. Na sequência, eu encerro. Eu agradeço muito o gentil convite que você me fez. Você pode notar pela nossa audiência um público qualificadíssimo de professores metálicos participando. Isso revela o prestígio da nossa associação e revela como todos entenderam os propósitos da nossa associação. Então, com essas palavras, eu vou me despedir agradecendo o gentil convite de todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Um grande abraço, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.